região posterior, perna. Mas antes a gente vai fazer um breve resumo sobre a aula anterior que nós tivemos, que foi sobre pelve e coxa. Vamos estar passando aqui um resumo bem rápido sobre essa parte da pelve e coxa. Está lendo aqui com vocês o nosso resumo. Nós fizemos até uma dinâmica na outra, é bacana, né, hoje, Sara? Essas dinâmicas são boas para a gente memorizar o que a gente está aprendendo aí, é bem bacana. Você trouxe o seu resumo da outra aula, não, né? Entreguei. Não, que foi entregue para vocês em sala de aula. O resumo da pelve e coxa, está com você aí? Você trouxe ele? Nós vamos fazer um breve resumo aqui, vamos dar uma recapitulada da aula anterior sobre pelve e coxa. Você tem ele aí, o rascunho que eu te passei? Tem. Está com ele aí, né? Tá. Ok. Então, vamos entender o que é um pouquinho sobre a pelve e a coxa. Como a gente falou semana passada, né? Isso. Você está fácil com ele aí? Se você não tiver, eu consigo ler aqui para você. A turma que não pôde vir, né? Presencialmente, a gente vai estar passando aí esse resumo da aula anterior sobre pelve e coxa. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre pelve e coxa. Quais são as funções, e qual a importância também na massoterapia, que é o principal objetivo, né? Quando nós vamos atender os nossos clientes, a gente ter aí nós entendemos qual é cada parte, para a gente não ficar na dúvida quando nós estivermos com o nosso atendimento. Vamos dar início, então. Podemos? Vamos falar um pouquinho sobre a pelve. A pelve é essa região, né, que é do baixo abdômen. Nós podemos ver aqui, vou mostrar essa parte aqui do nosso mapa, né? Essa região aqui, que é a parte da pelve. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, passar para outra parte, que está mais visível para vocês. A região da pelve é a região baixa do abdômen. Aqui nós encontramos o ilíaco, o cóccix. Nós temos toda essa região aqui dentro da parte da pelve, que é abaixo da coluna lombar, e iniciando na sacrococcígea. Aqui nós temos essa região da pelve. A pelve é o símbolo do membro inferior. Nós temos a parte da pelve na região inferior, certo? Que é abaixo da linha umbilical. Pelve localizada nessa região aqui. É uma estrutura óssea complexa, em forma de bacia. É o mesmo que, quando o médico pede um exame de ressonância ou tomografia, geralmente eles falam, um exame de bacia / pelve, é o mesmo, tá? Que abriga e protege os órgãos dessa região pélvica. Ela é formada pelos dois ossos do quadril, articulados ao sacro e cóccix. Então, nós sabemos que a região sacrococcígea, ela está aqui, nessa região sacrococcígea, que nós temos aqui 4 compartimentos na sacrococcígea. Logo abaixo nós temos o cóccix, bem aqui nesse meio, nós temos a região do cóccix. Acima a região sacrococcígea e logo um pouquinho mais acima a região lombar. Então, é nessa região aqui na pelve mesmo que fica localizada essa parte do sacro e cóccix. Constitui a parte inferior do tórax. Deixa eu ver. Nós vamos passar no resumo da aula anterior, tá? Da pelve e coxa. Nós tivemos a dinâmica, agora nós temos a Silvana, né? Achei que ia ser só a Sara hoje. Seja bem-vinda, Simone. Se você tiver com o seu resumo da aula anterior, Sara, se você não tiver, eu te dou. Não. Tá bom? Então vamos continuar. A parte dessa região pélvica constitui
né? É essa parte inferior do tronco, região onde ocorre a fixação do mesmo aos membros inferiores, né? Abaixo da linha umbilical. A pelve é composta por 4 órgãos, inominados o sacro e o cóccix, como eu informei aqui e mostrei para vocês no nosso mapa. O sacro, que é essa região bem no meio aqui, abaixo da lombar, e logo em seguida o cóccix. 4 ossos, mas eles são parados. O nome do sacro e o cóccix. Sacro e o cóccix. É 4? Isso. 4, mas qual é o outro? Aqui, ó, nessa região, fica localizado o sacrococcígeo, a sacrococcígea. E logo abaixo da sacrococcígea fica o cóccix. O cóccix é essa regiãozinha aqui. Esse é o pedacinho da coluna que tem os pedacinhos identificados por linhas, como se tivesse 5 ossinhos juntados. Isso. Esses ossinhos, eles estão juntos aqui nessa região. Eles não são separados. Lembra da aula anterior que nós tivemos? Sim. Eles não se separam, eles são juntinhos aqui. E já está na parte do cóccix, certo? Pode ser também dividido em 2 regiões anatômicas: cintura pélvica, coluna pélvica. Ou seja, parte da frente aqui, nós temos cintura pélvica. A parte de trás aqui, coluna pélvica. Normalmente os médicos, vou dar outro exemplo aqui. Os médicos pedem, principalmente as mulheres, quando vai fazer algum exame, está suspeitando de alguma outra doença, tem que investigar um outro tipo de doença, eles pedem a ressonância ou tomografia. Eles pedem dessa região. Ultrassom, ou tomografia, ou ressonância magnética. É a aula do dia 15, né, professor? A aula de hoje. Isso. Estamos dando uma recapitulada aqui para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Então, essas 2 regiões anatômicas, né? Que é a cintura pélvica e a coluna pélvica. A pelve é a região mais baixa da barriga. Essa região abaixo do umbigo. É região bem baixa. Essa região aqui do abdômen. É a região mais baixa da barriga. Os órgãos em sua pelvis incluem o seu intestino, bexiga, útero e ovários. A pelve é o períneo que abriga diversas estruturas anatômicas e sua composição é diferente entre mulheres e homens, ou seja, como eu disse, né, na aula anterior, a pelve masculina é diferente da pelve feminina, tá? É diferente. Qual que é a definição de pelve aí que a gente pode ver? Ela é a parte da pelve menor que contém a genitália externa. Desculpa, é a região do tronco entre o abdômen e o membro inferior. Perdão, eu falei o períneo, tá? Sim. Pelve é essa região aqui, ó. Tronco e abdômen. Região baixa da barriga, localizada na parte posterior dos membros inferiores e da linha umbilical. Genitália externa. Já o períneo, a definição é um pouquinho diferente. Isso. É a parte da pelve menor que contém a genitália externa. Esse é o períneo. Então, aí na pelve nós temos ilíaco. Ele caracteriza-se por um osso plano. Ele é chato e irregular, sendo esse uma fusão de 3 estruturas ósseas. Quais são essas 3 estruturas ósseas? Ísquio, íleo e pubis. Fica aqui, ó. Ísquio. Tá vendo aqui, ó? O isquio é essa região aqui, ó. Ísquio. O íleo, mais ou menos aqui nessa região. Aqui dá pra gente ver melhor. E o pubis. Ísquio é aqui. Tá vendo? Aqui dá pra gente ver. A síntese púbica é o mesmo que o pubis. Então fica aqui no meio, tá vendo? Então, é nessa região aqui. Fica nessa região toda. Músculos do assoalho pélvico. É um diafragma muscular em formato de bacia,
Se vocês analisarem direitinho, o modelo da pelve, o desenho da pelve no nosso sistema esquelético, se a gente for analisar, ele é o formato de uma bacia. Se vocês forem analisar aqui, tá vendo? É o formato de uma bacia. Por isso que fala, pelve barra bacia é a mesma coisa. É isso aqui, ó, o formato de uma bacia. Que ajuda a sustentar o conteúdo visceral da pelve. Tem como função se contrair durante a tosse, espirro ou esforço. Eu dei o exemplo da aula anterior, tosse. Se você fizer esse movimento, você sente que comprimiu. Espirro, atim, atim. Você sente também que ele contrai. E o esforço? O que a gente pode definir como esforço aqui? Correndo, algum esforço físico também, se a gente for analisar, contrai. Então, como exemplo, esses três. Só para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona essa parte. Ajudando a prevenir a perda da urina involuntária. Eu dei um exemplo da academia, que a professora foi fazer um polichinelo aí, num treino, né? E aí fui fazer 50 polichinelos, que é aquele movimento que você levanta, e aí teve essa vontade de urinar involuntária. Que eu, quando percebi, de tanto estar fazendo polichinelo, eu não consegui segurar. É isso que acontece. Eu quero dizer isso. O polichinelo é para você perder ajuda na musculatura, o fortalecimento da musculatura, e também nessa região baixa. Eu que aprendi com a minha professora lá na academia. Porém, essa perda de urina involuntária pode acontecer nesses esforços. Por isso que eu dei o exemplo. Aconteceu comigo. Eu fui fazer a atividade do polichinelo, e aí, no momento que eu fui fazer, eu tive essa vontade aí de urinar involuntária. Então, eu tive que parar meu atendimento, meu treinamento, tive que ir lá no sanitário, voltei. Mas assim, enfim, deu tudo certo. Então, acontece essa vontade involuntária de urinar, com esse esforço também. Ajudando a prevenir a perda urinária involuntária. Assim, ajudam a sustentar os órgãos do abdômen, que é toda essa região aqui, tá? Sustenta essa região do abdômen. Depois eu vou voltar com o nosso mapa da parte dos músculos, para a gente ter um pouquinho mais de noção. Especialmente quando se fica em pé. O assoalho pélvico, ele é formado pelo diafragma da pelve. Ele consiste nos músculos isquiocoxígeo e levantador do ânus, também localizados bem nessa região aqui embaixo. Tá? Eles estão localizados aqui, ó. Vamos lá. E nas fáscias que recobrem as faces superior e inferior desses músculos. Situa-se na pelve menor, separando a cavidade pélvica do períneo. Então, tem a parte da pélvica, região pélvica e região do períneo. Né? Vamos entender um pouquinho da coxa, para a gente encerrar aqui esse tema, para a gente já dar início ao nosso tema de hoje. O segmento da coxa é onde podemos encontrar alguns dos músculos mais potentes do corpo humano. Nós sabemos que o osso maior que nós temos da parte superior do nosso corpo é o fêmur. Então, ele é localizado nessa região, parte superior, abaixo da linha umbilical, nós temos ele como referência. Então, assim, os mais potentes do corpo humano. Na região da coxa, podemos dividir a musculatura de acordo com os critérios topográficos, critérios de localização. Vou mudar o mapa aqui para a gente falar um pouquinho da coxa, para vocês entenderem melhor. Lembrando que nós temos músculos anteriores da coxa, que estão localizados aqui. O músculo anterior é esse músculo todo da frente da coxa, certo?
Os músculos posteriores, eles estão os músculos atrás, nessa região toda aqui, ó, como a gente pode verificar no mapa, tá vendo? Temos aí os músculos mediais e laterais. Na região da coxa, nós encontramos basicamente dois músculos, quadríceps e sartório. Nós encontramos esses dois músculos, quadríceps e sartório. Na perna também tem eles, né? Na parte, isso, na coxa, é nessa região. Nós temos os dois músculos aqui, ó. Na perna. Não, ele faz parte da coxa. Da coxa. A perna não. É composto estruturalmente por 4 grandes ventres anteriores na coxa, que possuem pontos de origem distintos, inserções proximais, mas que se fundem, ou seja, juntam distalmente, formando um único tendão que se insere na base da patela, denominado tendão quadricipital. Lembrando que a patela é essa região do joelho. Aqui, ó. Essa região aqui, ó, do joelho, tá? Então, nós temos aí, ó, vêntres do quadríceps, reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Também estão localizados todos aqui, ó, acima da patela, certo? Então, localizados nos músculos da coxa. Vasto lateral, reto da coxa, vasto medial, acima um pouquinho da patela, que é essa região aqui do joelho, quando se dobra. Aí vamos falar um pouquinho agora, oblíquos do quadríceps. Na região mais distal dos vastos lateral e medial, as fibras convergem em direção à base da patela e, consequentemente, ao tendão quadricipital. Desta forma, alguns autores consideram as porções distais dos vastos lateral e medial sendo porções distintas por possuírem direcionamento diferente de suas fibras, estando em sentido oblíquo. Dessa forma, além das funções dinâmicas do quadríceps, os oblíquos medial e lateral eles são responsáveis juntamente com os retináculos medial e lateral da patela. São responsáveis por esses músculos aqui. Pela estabilização da articulação femopatelar durante os movimentos da flexão e extensão do joelho. Características do quadríceps. Apresenta, então, 4 cabeças de origem, que são a inserção única, tendão quadricipital e ligamento patelar. Lembrando, ligamento patelar abaixo do joelho. A patela nós temos aqui, certo? O ligamento patelar, ele se encontra abaixo. Ele pega no início dessa região aqui, ó, abaixo do joelho. Tá vendo? Bem aqui, ó, localizado nessa região, ligamento patelar. Aí nós temos aí o reto femoral, é o único biarticular, ou seja, ele atravessa as articulações do joelho e do quadril. Então, ele é o reto femoral. Ele atravessa essa região toda. Ele vai daqui e vem aqui embaixo, reto femoral. Mais abaixo aí, nós temos os ventres do quadríceps. Reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio. Né? Vamos falar um pouquinho do adutor longo. Nós temos extensor curto, extensor longo, mas aqui nós vamos aprender um pouquinho do adutor longo. Vamos aprender um pouquinho aqui, ó. No mapa, adutor magno, na parte posterior, ele fica localizado nessa região. O adutor longo, ele fica mais ou menos nessa região aqui.
Vamos dar continuidade aqui. Adutor longo promove flexão, adução e rotação. Ele é responsável por esses 3 movimentos. Externo da coxa, na articulação do quadril e estabiliza a pelve. Olha como ele é responsável. Ele é responsável pela flexão, adução e rotação e estabiliza também a pelve. Essa região toda aqui. É formada pelo fêmur e pelo acetábulo da pelve. As funções básicas da coxa quais são? Locomoção e a sustentação de um indivíduo. Lembrando que a coxa está localizada na região superior, onde também está localizado o maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Nota-se também, como prova, que a coxa só se desloca para frente e não para trás. A gente sempre tem essa... Nunca a gente consegue movimentar a coxa para trás, sempre para frente, né? Nunca para trás. Evidenciando a função de deslocamento que ocorre para frente. A coxa também é conhecida como região femoral, como eu disse agora anterior, e seus músculos têm como principal função a movimentação da perna. Além disso, devido à origem de alguns músculos, podem movimentar a própria coxa. Na coxa, há um espessamento da fáscia muscular, chamado de fáscia lata, que mantém a musculatura aplicada no osso. Essa região fáscia lata, ela é formada pela patela e fêmur, por essas 2 regiões aí. O maior e mais resistente osso do corpo humano. Nós temos a referência aí. O fêmur, ele dispõe-se de maneira inclinada no corpo, não apresentando, portanto, uma disposição completamente vertical quando o corpo está ereto. Os músculos da coxa podem ser divididos em 3 grupos: anterior, medial e posterior. Então, vamos lá. Anterior, medial, posterior. Aqui nós temos anterior, posterior, medial são as laterais. O grupo anterior ocupa o compartimento anterior. Aqui, ó. Essas 2 regiões aqui. Anterior. Situado na frente da coxa e inclui o sartório e o quadríceps femoral. Então, assim, alguma dúvida, se tiver, olha, nessa região aqui, ó. Nessa região, deixa eu só pegar aqui a parte da frente que fica mais... Sartório é aqui, ó, na região interna, próxima à virilha. Aqui dá para a gente ver melhor, tá vendo? Próximo à virilha. Na parte anterior da coxa. Tá? E voltando aqui para a gente concluir nosso resumo de hoje, que foi a nossa matéria da semana passada. Deixa eu só pegar aqui na outra. Essa região aqui, ó. Depois eu vou para outro lugar. Pelve. Essa região toda. Parte mais baixa do abdômen. Essa região. A parte da frente, pelve. Região pélvica. A parte atrás, coluna pélvica. Entendeu? Que localiza-se no término da coluna lombar, iniciando, ela pega aqui a parte da sacrocoxígea e ela vem já próximo aqui ao fêmur. Então, essa região toda, que é formada em formato de bacia, é chamada de pelve, tá? Ou bacia, que é a mesma coisa, o mesmo significado. A gente vai estar dando início, então, agora à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre as musculaturas da coxa
Músculo posterior, que é a parte de trás aqui, coxa. Hoje nós vamos focar nessa região. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar início à nossa aula hoje com um vídeo que eu já separei aqui para vocês, para vocês terem uma noção do que é. Então, hoje está a 10ª aula. 10ª aula hoje. Hoje nós temos a 10ª aula. Nós vamos aprender agora, saindo da aula anterior, do resumo. Hoje nós vamos aprender o que é um pouquinho sobre coxa, região posterior, coxa. Vou passar aqui para vocês um vídeo do curto, para vocês terem uma noção do que é essa parte. Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe. Nessa videoaula eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos músculos posteriores de coxa. Tá? Eu destaquei nesse lado aqui, em laranja, em verde e vermelho. Que músculos são esses? Existe um grupo de músculos da região posterior de coxa que possui a mesma função, ou seja, possui a função de fazer extensão de coxa, ou seja, extensão de quadril, e além disso também são os principais responsáveis pela flexão de joelho. A esse grupo de músculos, a gente dá o nome de músculos isquiotibiais. Então, músculos isquiotibiais são os músculos posteriores de coxa e que realizam extensão de quadril e flexão de joelho. Só que quando a gente para pensar nos músculos isquiotibiais, o nome isquiotibial significa grupo de músculos que morfologicamente possuem sua origem na tuberosidade isquiática, ou seja, sai lá do isquio, e depois eles possuem a sua inserção na tíbia. Só que nem todos os isquios tibiais, ou seja, nem todos esses posteriores de coxa, possuem sua inserção necessariamente na tíbia. Eu tenho dois que se inserem na tíbia, mas eu tenho um lateralmente que se insere na cabeça da fíbula, que é a cabeça da fíbula, então, vai ser o osso lateral aqui no joelho, ou seja, na verdade, abaixo da articulação do joelho. Eles são chamados, então, de isquios tibiais. Então, morfologicamente, eu tenho dois isquios tibiais, ou seja, dois músculos que saem da tuberosidade isquiática e vão até a tíbia. Eles possuem a mesma origem, eles possuem inserção muito próxima e eles possuem a mesma função. Quem são esses músculos morfologicamente isquiotibiais? Eles são o semimembranoso, que aparece para vocês aqui em laranja, e o semimembranoso, que ele é mais profundo, está aparecendo aqui em verde, mas na verdade ele vai estar aqui, ocupando a parte mais intermédia aqui, e também vai estar na camada mais profunda aqui, ele vai pegar mais profundamente aqui a região também do semimembranoso. Então, esses músculos, tanto o semimembranoso quanto o semimembranoso, eles possuem origem na tuberosidade isquiática e inserção na tíbia. Tá? Função deles, eles são sinergistas na extensão de coxa e eles vão ser, junto com o bíceps femoral, a porção longa, eles vão ser os agonistas da flexão de joelho. Só que a inserção deles aqui é um pouquinho diferente. A inserção do semimembranoso é na região posterior aqui da tíbia, enquanto a inserção do semitendinoso é no compartimento medial, ou seja, na porção medial da tíbia. Tá? O que significa isso? Que esse semitendinoso, além de fazer parte aqui dos isquios tibiais, ele também faz parte do grupo de músculos que a gente chama de músculos da pata de ganso, junto com o sartório, que se insere aqui, e com o grácil, que também vai se inserir aqui. Então, eu vou ter o grácil, que é um adutor, eu vou ter o sartório, que está vindo lá na frente, que ele vai ser um flexor de coxa, sinergista na flexão de coxa, e junto com o semitendinoso, então, que é o meu músculo posterior, eles formam a pata de ganso. Então, esse semitendinoso faz parte de dois grupos importantes musculares. Que grupos são esses? Ele faz parte da pata de ganso, que é formada pelo sartório, grácil e semitendinoso, e ele faz parte também dos isquios tibiais, porque sai da tuberosidade isquiática e vai até a tíbia. Função dele, sinergista na extensão de quadril e agonista, um dos agonistas na flexão de joelho. Semimembranoso, origem, tuberosidade isquiática também, inserção, face posterior da tíbia, função, a mesma do semimembranoso, do semitendinoso, perdão.
né? Então, a função dele, sinergista na extensão de quadril e um dos agonistas também na flexão de joelho. Se juntando a esses posteriores de coxa, que muitos autores consideram funcionalmente como isquiotibial, a gente vai ter a porção longa do bíceps femoral. A porção longa do bíceps femoral também sai da tuberosidade isquiática, só que em vez dela ir para a tíbia, ela vai para a cabeça da fíbula. Tá? Então, essa porção longa do bíceps femoral, porque alguns autores consideram funcionalmente como um isquiotibial. Morfologicamente não pode ser, porque ele não tem inserção na tíbia, ele vai ter inserção na fíbula. Mas funcionalmente, porque ele possui as mesmas funções que o semitendinoso e o semimembranoso. Então, o bíceps femoral, ele vai ser um extensor de coxa e um flexor de joelho. Então, esses três grupos são os grandes, ou esses três músculos são os grandes responsáveis pela flexão de joelho. E eles são auxiliares do glúteo máximo quando a gente fala de extensão de quadril. Tá? Esses grupos, então, esses músculos são os principais posteriores de coxa. Só que abaixo do bíceps femoral, porção longa, a gente vai ter o bíceps femoral, porção curta. Qual é a grande diferença? É que a porção longa ela é biarticular. Ela sai da tuberosidade isquiática e vem até a cabeça da fíbula. E a porção curta? A porção curta sai da diáfise do fêmur e vai até a cabeça da fíbula. Então, a porção longa, por ser biarticular, faz extensão de quadril e flexão de joelho. Enquanto a porção curta, por ser monoarticular, ela só auxilia na flexão de joelho. Então, a gente pode dizer que os principais flexores de joelho são bíceps femoral, porção longa e porção curta, semitendinoso e semimembranoso. Enquanto esses isquios tibiais, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral, porção longa, também são sinergistas do glúteo máximo na extensão, então, na extensão do quadril. Tá? Como ele possui o bíceps femoral, porção longa, possui a sua inserção na cabeça da fíbula, ele possui uma relevância clínica muito importante. Por quê? Porque alguns ajustes que a gente faz, né, ou que a gente tem algumas falhas que podem acontecer de articulação tíbio-fibular proximal, elas estão diretamente relacionadas com o encurtamento do bíceps femoral com porção longa. Então, a gente pode falar que o encurtamento da porção longa do bíceps femoral tende a tracionar a cabeça da fíbula posteriormente, o que pode gerar alterações ou dores posteriores e laterais no joelho. E podem gerar alterações também de tornozelo. Por quê? Porque toda vez que você tem uma tração posterior da cabeça da fíbula, você tem uma tendência a uma anteriorização do maléolo lateral, o que facilita os processos de entorse de tornozelo por inversão. Tá? Então, porção longa do bíceps femoral, semimembranoso e semitendinoso são os meus principais músculos posteriores de coxa, responsáveis, então, pela flexão de joelho e flexão do quadril. Os três são biarticulares. Auxiliares aí, a porção curta do bíceps femoral, que vai da diáfise até a cabeça da fíbula, e auxilia, então, né, na flexão de joelho junto com eles. Beleza? Nosso material completo, tanto em texto quanto em vídeo, vocês encontram aqui no nosso site, filipeanatolia.com.br. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais. Então, para vocês terem uma noção aí do que é, gente, tanto no canal quanto no site. E se inscrevam no nosso canal, porque uma vez inscritos, vocês vão ter acesso a todo o material, tanto em vídeo quanto em texto. E, além disso, o nosso material está organizado em playlists para vocês por conteúdo. Beleza? Essa região, nós até imprimimos aqui para vocês. Eu achei uma imagem assim, bem... Esse impresso que eu passei para vocês aí, na verdade, não confundi. Esse aqui, ó. Tá? Mas pode aparecer aí. Hoje é músculos da região posterior da perna. Passa para... Essa é a aula de hoje. Tá vendo aí no desenho aí que a gente conseguiu, que eu consegui localizar para vocês na internet? Essa parte posterior, essa região aqui, ó, os músculos posteriores da coxa, essa região aí. Nós temos bem acima o músculo glúteo, aqui, ó,
glúteo máximo, que é a região do bumbum, que é essa região aqui, o glúteo máximo. Abaixo nós temos o músculo semitendíneo, que é essa região aqui, ó, semitendíneo, bem ao meio, nessa região. O adutor magno, ele fica localizado nessa parte aqui, ó. Adutor magno. Músculos grácil, que é esse músculo aqui do lado da região posterior da coxa. O semimembranáceo, que é entre o grácil e o semitendíneo, que fica localizado nessa região aqui. Músculo sartório, cabeça medial do músculo do gastrocnêmio, que fica localizado nessa região. Aí depois nós temos fáscula sobre o músculo do glúteo médio, que é a aponeurose glútea. Ela fica localizada nessa região aqui, ó. Aqui nós temos o glúteo, aqui nós temos a aponeurose glútea. Aí temos músculos bíceps da coxa, cabeça longa aqui, igual a gente está vendo no mapa, tá vendo? O trato iliotibial, que é esse músculo aqui, ó, ele é um pouco da parte anterior, lateral e posterior. Ele é chamado de trato iliotibial. Cabeça longa do músculo, bíceps da coxa, cabeça curta, vasos poplíteo, músculo plantar, nervo fibular comum, localizado nessa região, cabeça lateral do músculo gastrocnêmio. Aí já entra aqui, ó, nessa região abaixo do joelho, na região posterior. Aqui fica localizado o gastrocnêmio, tá? E o músculo sólido mais abaixo, nessa região aqui. Não vou estender hoje sobre a região dos pés, que nós vamos chegar ainda lá. Imprimir para vocês levarem, tá guardando aí o conteúdo para vocês entenderem o que é a região do músculo posterior. Geralmente, quando nós vamos fazer massagem, muitos clientes procuram em relação à dor, cãibra, que fica localizado nessa região aqui. Então, nós temos que ter todas as manobras corretas para a gente saber fazer. Tirar os pontos gatilhos dessa região aqui, do posterior. Geralmente, quando você pega um cliente para atender ele na máquina, ele vai reclamar com você que ele está sentindo cãibra, e a cãibra começa da panturrilha e vai até o músculo posterior, correto? Então, é uma sensação de nervo embolando, como se fosse uma corda. Isso. Então, isso são pontos gatilhos. Esses pontos gatilhos, como eu sempre venho falando nas aulas anteriores, com as manobras na massagem, nós vamos aprender a desfazer esses pontos gatilhos. Porém, nessa região, a parte coxa posterior, quando você tocar no seu cliente, primeiro toque que você tiver nele ali, você vai perceber que na maioria das vezes, principalmente na região posterior dos homens, a parte da coxa deles posterior é uma parte mais firme, rígida. Então, você precisa trabalhar essa região. Mas como é que você vai fazer? Você nunca começa uma massagem nessa região posterior. Quando você vai fazer o seu atendimento ali, tem clientes, tem profissionais que iniciam uma massagem terapêutica para tirar dores musculares, começa na região da cabeça e pescoço. Pode. É errado, professor? Não. Pode iniciar. Porém, eu prefiro iniciar pelos pés. Por quê? Quando nós entrarmos na parte da reflexologia total, nós vamos aprender que, na reflexologia, os nossos pés, cada parte dos nossos pés, eles são correspondentes à nossa parte do corpo. Então, se eu liberar a parte dos pés de forma correta, fazendo as manobras certinhas,
para tirar as dores, as tensões musculares, eu vou conseguir chegar na panturrilha, vamos supor que aqui seja a panturrilha. Aqui tem pontos gatilhos, que são os nozinhos, os músculos que estão embolados, são chamados pontos gatilhos. Então, nós vamos fazer as manobras para fazer essa liberação. Chegando nessa região, a gente vai perceber, você pega em uma panturrilha e pega em outra. Quando você finalizar a massagem nessa panturrilha, você vai perceber que essa já está normal. Quando você iniciar essa região para começar a parte posterior, você vai fazer da mesma forma, com as manobras que futuramente vocês vão estar aprendendo, a fazer essa liberação dos pontos gatilhos. E fazendo essa liberação, o cliente não vai mais sentir essas dores terríveis. Geralmente tem muitos homens, no meu caso, tem muitos clientes que me procuram, jogadores de futebol, pessoas que trabalham muito em pé, tem uma carga horária que tem que ficar 24 horas ou 12 por 36, então se eles ficam muito em pé nessa região, então eles sentem muita dor. Ou tem um trabalho que tem movimento repetitivo, são motoristas, enfim. Então vocês vão pegar muitos clientes masculinos, femininos também, mas no meu caso eu tenho mais masculinos sentindo muita dor nessa região posterior. E é aí que está o segredo. Nós temos que sempre iniciar a nossa massagem pelos pés. Sempre. Liberação pelos pés. A menos que, quando nós chegarmos na parte da drenagem linfática, aí sim, é diferente os movimentos. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós iniciarmos a parte da drenagem linfática, drenagem a gente não começa pelos pés. Para liberar a linfa, na aula anterior, me veio a memória, eu acabei esquecendo o nome. A linfa é um líquido branquinho, que ele está localizado dentro do nosso corpo, ele causa inchaço. Por isso que muitas pessoas vão ao médico, fazem uma cirurgia, e os médicos encaminham esse paciente para fazer um pós-operatório na drenagem linfática. Tem que tirar essa linfa. Essa linfa ela vai saindo do nosso corpo e faz com que o paciente, o cliente, ele desincha. Então, nós temos que saber a forma correta de fazer esses movimentos, exceto na drenagem linfática, que nós começamos a nossa massagem pelo braço, depois antebraço, depois mãos, parte posterior, parte superior, posterior. Começamos coxa, panturrilha e pés. É só na drenagem. Massagem terapêutica, massagem relaxante, massagem estética, que é a massagem modeladora que perde medida, todas nós somos. A gente sempre inicia modeladora, braços, abdômen, pernas, costas. Terapêutica, eu particularmente gosto, pés, pernas, coxas, depois eu tenho a região do abdômen, a pessoa está em decúbito ventral, que é de barriga para cima, depois ela deita em decúbito dorsal, e a gente vai finalizar a massagem, né? Lembrando que nós nunca podemos pegar um cliente para ele iniciar a massagem em decúbito dorsal, a menos que você trabalhe com esse cliente com um combo. Eu quero um combo para fazer uma massagem somente em uma região específica. Você já trabalhou com esse cliente, ele já fez várias massagens corporais do corpo inteiro, ele está ótimo, e agora você vai trabalhar só uma região específica, é diferente. O meu cliente só tem dor na coluna, mas ele já vinha me acompanhando, eu já venho fazendo massagem com ele, e ele só está reclamando que está na coluna, região localizada na coluna. Pode, professora, mas nunca comece por uma região, porque a gente não sabe se essa região é que onde começou a dor. Então, nesses casos específicos, a gente tem que ter essa maldade aí para a gente ter uma qualidade de atendimento bacana, a gente não deixar esse cliente sair do nosso estabelecimento
sentindo dor. Nós precisamos resolver o problema dele. Então, o ideal é iniciar decúbito ventral, barriga para cima, pés, pernas, panturrilha, pernas, região do abdômen. Recapitulando, lembrando que a região do abdômen, essa região aqui, principalmente em mulheres, tem muitas mulheres que têm dificuldade em ir ao banheiro, tem o intestino preso, o intestino não consegue ir ao banheiro todos os dias, então tem essa dificuldade. Com isso, a cliente fica inchada, retendo líquido, né? Às vezes vai ao médico, o médico encaminha para fazer realmente uma massagem, para dar uma desinchada e realmente ajuda muito. Já aconteceu comigo, como eu sempre dou para vocês como exemplo, em atendimento, clientes que têm dificuldade de ir ao banheiro e eu trabalhar essa região do abdômen, fazer a massagem nessa região localizada, num dia após, a cliente perceber que ela vai ao banheiro mais vezes e conseguiu ir ao banheiro para, além de fazer xixi, fazer evacuar. Então, assim, é importante, se nós tivermos toda a manobra certinha e fizermos uma massagem excelente, nós vamos ter sempre cliente nos procurando. Mas, para isso, nós precisamos entender a parte da anatomia, os músculos, quais são, quais as funções, o que acontece. Eu sempre falo, né? Às vezes o cliente chega lá e fala assim, nossa, eu estou sentindo uma dor terrível, uma cãibra nessa região. Você não precisa dizer para ele que essa região é a região que está localizado o osso maior, que é o fêmur. Essa região é a região posterior, você só precisa entender e saber qual é a região. Não há necessidade de você falar, a menos que ele pergunte. Tem cliente que é curioso, mas por que essa parte aqui? Você pode falar, então você tem que saber. Para você passar para ele, você tem que saber qual é. Não, essa parte aqui que nós vamos iniciar a massagem é a parte posterior da coxa. Está localizado o maior osso que nós temos no nosso corpo humano, que é o fêmur. Geralmente nas mulheres, quando a gente faz aquela massagem estética, nessa região posterior, tem muito acúmulo de celulite e gordura localizada. É na região posterior e nessa região lateral, que é onde tem muito acúmulo de gordura. Já nos homens, já é a questão da dor. Eles reclamam muito dor nessa região e vai irradiando. Tem uns que falam que começa na panturrilha, vai irradiando e vai para a coluna. Então, por isso que é importante nós pegarmos esse cliente dos pés até o corpo todo. Frente, costas. Iniciou na frente, finalizou nas costas, porque quando você finalizar a massagem com ele, esse cliente vai estar, além de relaxado, ele não vai estar sentindo dor, ele vai estar tranquilo e vai te procurar mais vezes. Você vai poder oferecer um plano para ele. Depois, mais à frente, eu vou ensinar vocês como que a gente vai montar plano de mensalidade, para vocês fazerem um atendimento bacana. Mas é importante conhecer e saber essa região aqui da coxa, que é o músculo que fica abaixo da língua. Alguma pergunta? Deu para ter um pouquinho de questão? Por que tem dor na coxa? Por que tem dor? Olha, as queixas que pelo menos eu recebo quando eu vou fazer algum atendimento, normalmente é porque tem clientes, homens e mulheres, que às vezes vai fazer alguma atividade física, não fazem alongamento. Então, a maioria das queixas é por esse motivo. Aí, por que eu sei que é falta de alongamento? Porque quando eu vou fazer a ficha de anamnese, lembrando que antes de nós atendermos um cliente, nós temos que ter a nossa ficha de anamnese. É importante nós sabermos o que é que o cliente está sentindo. Então, nesse caso aí, geralmente eu pergunto, fez alongamento? Foi para a academia? Pedalou? Ah, eu não fiz alongamento.
Na maioria das vezes, de 10 clientes, vão colocar 6, 5. A maioria, não vou colocar meio a meio não, a maioria não faz o alongamento, ou faz o alongamento no início, mas não faz no final, sabendo que é importante nós fazermos o alongamento. Tanto o cliente, quanto nós que vamos fazer o procedimento. Nós vamos trabalhar com as mãos, nós também temos que cuidar da nossa saúde mental e física. Nós vamos trabalhar com todo esse. Mãos, antebraço, braço. Nós vamos fazer movimentos, então nós temos que estar também alongando. Tem os movimentos, depois que eu passar para vocês, os alongamentos, a parte do joelho, a posição de esgrima, dependendo da massagem que você for fazer, não são todas que você vai ficar nesse posicionamento de esgrima. Tem umas que você vai ficar normal, mas você nunca pode debruçar. Primeiro, se você debruçar na frente do cliente ali, além de você, quando você terminar, você vai sentir uma dor terrível. Quando você voltar para o braço a boca, aí é você que vai precisar de uma massagem. Então, tem que ter essa postura. Porque se você não tiver essa postura e fazer de forma errada, vai te prejudicar. Aí quem vai estar indo para o hospital, o médico, vai ser você. Então, você, como profissional massoterapeuta, você precisa entender que é importante essas questões. Então, respondendo a sua pergunta relacionada à dor, a queixa maior é porque eles não fazem o alongamento devido correto, deixam de fazer, ou estão, na maioria das vezes, também trabalhando movimentos repetitivos e não tem tempo, ou não se organizam de forma que eles conseguem fazer o alongamento para até mesmo trabalhar. Então, por isso que causa essas dores. E vai só acumulando, acumulando. Quando vocês perceberem que vocês vão já atender pessoas assim, vai ter muitas queixas. Nossa, eu estou sentindo muita dor, não estou aguentando mais. Mas por quê? A maioria das pessoas, hoje em dia, de forma geral, só procuram um profissional, seja médico, seja massoterapeuta, seja fisioterapeuta, só em último caso, quando não tem mais jeito. Quando a coluna está travada, está doendo. Lembrando, está sentindo dor demais. O cliente chegou. Eu quero ser atendido, eu estou com a coluna travada. Você vai ter que ter o olho clínico, porque você é responsável pela pessoa. A partir do momento que a pessoa chega no seu estabelecimento e você começa a atender, qualquer coisa que acontece com aquele cliente é responsabilidade sua. Então, se o cliente está sentindo dor e essa dor é constante, está complicado, está difícil, encaminhe ele para o médico. Não toque achando que você vai conseguir resolver o problema dele. Vai ao médico primeiro, pega com o médico, pede ele por escrito uma liberação, né? Se ele autoriza você fazer a massagem conosco, tudo conversado é entendido. Não, eu não vou te atender, você está sentindo não. Tudo conversado é entendido. Aí depois que o médico liberar ele para fazer a massagem, é outra história. Não, o médico geralmente eles vão encaminhar para uma fisioterapia. Nunca devemos atender situações, clientes que não sejam da nossa alçada. Ou seja, nós somos massoterapeutas. Vocês estão se formando para massoterapia, massagem com as mãos, tratar dores musculares, crônicas, mas vocês não são fisioterapeutas, ortopedistas, muito menos médicos. Nunca pedir ou encaminhar um cliente para tomar um remédio por conta própria. Você não é médico, você não é farmacêutico. Nós temos em nossa casa o hábito de se automedicar. É um perigo, né? Eu não conheço. Já aconteceu muito comigo hoje? Não, eu evito. Mas, suponhamos que estamos lá no nosso atendimento. Aí o cliente pode chegar para você e falar assim, nossa, eu estou sentindo muita dor. Você não sabe um remédio bom?
já que você não pode me atender, eu vou no médico, mas nesse meio tempo aí, um remédio bom que a gente possa tomar, nunca indique. Nunca indique um remédio para essa pessoa. Por quê? Eu tenho um organismo, a Simone tem outro, a Jussara tem outro. Então, a medicação que eu tomar, exemplo, dipirona, pode não fazer mal para mim, mas para a Simone ela pode ter alergia da composição do dipirona. Eu tenho alergia ao tramadol. Uma vez eu fui no pronto atendimento, fui atendida pelo médico, não sabia que eu tinha alergia a essa medicação, e aí eu fiquei pior do que eu estava. A enfermeira identificou, me ajudou, eu fiquei melhor. Nos outros atendimentos, lá aparece o meu nome, ela tem alergia a tramadol. Aí sempre as enfermeiras, quando vão fazer a triagem, quando eu preciso ir, você tem alergia a tramadol? Sim. Então, nunca medicam e nunca indicam medicação para cliente. Você não é médico. Pode agravar. Mas é só uma dipironazinha. Não vai nessa vibe, porque depois, futuramente, você pode ter algum problema. E se for algum cliente que vai ter a intenção de te prejudicar, futuramente, ele pode até te processar, porque isso é muito grave. Eu tenho um caso desse na minha família, e infelizmente já tem gente até hoje querendo entrar no processo com a pessoa, não tem nada a ver com Que aconteceu isso, mas o que é que houve? Infelizmente, as duas morreram com o mesmo problema. Faleceu? Sim. Minha mãe tomava um medicamento por conta própria, e infelizmente minha família toda tem crise respiratória. Tanto que mudança, quando eu vim uma semana para cá, eu vim mais ruim. Lembro até que eu falei, eu estou fetichando, vou devagarinho. Por causa de medicação. Não, aí não é porque é para o respiratório da família. Minha mãe tomava, inventou de tomar bendito da... Resolveu tomar por si só. Comprava bombinha, aerolinha, bombinha. E a aerolinha é forte, hein? Dava aquelas bombadas, minha filha, o trem ficava bom, e aí precisava que aquilo ali era a vida dela, que era eu, respirava bem. Começou a tomar aerolinha. Por conta própria. E aí, dizendo ela que tinha desenvolvido ácido. Aí, Olha que dia, tomou o medicamento cedo, não deu muito tempo, faleceu da morte de casa dele, sozinho. Minha irmã foi ver família, tomando medicamento por conta própria, só que ela estava com pneumonia e medicando para asmática. Olha o perigo, gente. Aí o corpo dela começou a soltar bolinha, foi dando mancha, foi ficando inchada, começou a ficar com a garganta grossa assim, com a boca inchada, tô com alergia. Me vai para a farmácia e toma o bendito. Tem uma antialérgica que a gente toma, principalmente quem faz cirurgia de veia, que faz algum tipo de medicamento. Existe um medicamento que você recebe uma receita do médico, vá para a farmácia, você tem que largar tudo que você tem no documento que a pessoa, para ele ser aplicado, e você fica de observação. Ela foi para uma farmácia e tomou a bendita da vacina, da injeção, sem nem ter essa receita nem nada. Então, assim, ela deu crise, né? Deu ataque cardíaco dentro da farmácia do cara. Aí foi para o hospital, no meio do caminho deu outra. Chegou no hospital, foi internado 18 dias, mas teve a terceira e não aguentou. Não resistiu. Não resistiu, por quê? Tudo tomando bendito da heroína. Em casa não tem esse medicamento nem para aqui. Nossa, não tem que mamãe, eu tô sentindo um crise, ela tá assim, vamos embolizar com o puro lá, mas vamos pro hospital. Isso. Chega lá, toma duas, gente. Chega lá, mais longe que dela é 2 Alegra. Alegra não dá um mais utilizado é o Alegra. E pronto. Então, esse tipo de medicamento, até ele que ser mais caro e mais barato, mais em conta, fácil de achar, essa receita não usa. E bom de medo. Essa questão aí do músculo da coxa posterior, questão de dor muscular, vocês podem pegar também alguém que faz algum tipo de exercício, alguma atividade, por exemplo, ciclismo, esses pedal que muita gente fala, né? Corrida
as corridas que tem, ou academia, o que for. Vai chegar, suponhamos que chega um cliente para vocês e fala assim, olha, eu quero fazer massagem com você e tudo, mas assim, além da massagem, eu queria tomar um remédio. Já aconteceu comigo uma vez. Eu não indiquei. Por isso que eu sempre foco, gente, não indico, você não é médico. Até o médico que ele estuda anos e anos, faz pós, faz graduação, faz residência, ele corre o risco de ainda ter algum erro médico. Isso pode acontecer. Quem dirá nós, que não lembrando, nós estudamos sobre essa questão da parte na massoterapia. Nós nunca podemos atender clientes que não sejam nossa alçada. Nós não temos ali aquela formação para aquela situação, então nós não vamos atender. De forma alguma. Essa pessoa chegou para mim perguntando, então assim, eu não indiquei. Se chegar para vocês pedindo, eu estou com a dor muscular, nossa, eu fiz uma corrida na minha parte da coxa ou a coluna, eu estou com desvio, nossa, mas eu não consigo achar horário com o meu médico só para mês que vem. Você não sabe uma medicação que eu possa tomar? A gente pode fazer aqui uma massagem para eu não sentir tanta dor? Nunca indicam medicação. Porque mesmo que seja um remedinho relaxante muscular, se essa pessoa tiver alguma contraindicação, essa pessoa pode ter algum problema. E depois, se tiver algum problema, vai chegar na fonte. Quem indicou? E aí, o prejuízo vai. Aí é o seu nome, é a sua pessoa, é o seu profissional que está em jogo. Então, sempre frisar essa parte. Não é a nossa aula de hoje, mas falando um pouquinho sobre região coxa, né? Suponhamos que vocês vão fazer ali um combo com o seu cliente. Eu quero fazer aí uma massagem em uma parte específica do meu corpo, seja a coluna, seja joelho, seja a parte da cervical. Eu estou sentindo muita dor, então eu quero fazer. O que vocês podem fazer também para auxiliar e conciliar aí um combo de massagem? Sempre que vocês forem iniciar uma massagem naquela determinada região, sempre oferecem uma dica. Não é obrigado, tá? Mas sempre oferece uma massagem nos pés. Nós vamos aprender futuramente, logo mais à frente, sobre reflexologia podal. Por quê? Por que eu estou mostrando para vocês essa aula de hoje? Porque nós podemos conciliar uma massagem no joelho com a reflexologia podal. Podemos fazer combo dos pés, uma massagem nos pés e uma massagem na coluna, na vértebra, a coluna vertebral toda com a foot massagem ou reflexologia. Podemos iniciar nos pés para ir ativando cada parte do corpo, tá vendo aqui, ó? Quando nós chegarmos nessa aula dos pés, que é as próximas, vocês vão ver que interessante que é. Cada ponto dos dedos, da parte dos pés, tá vendo aqui, ó? Eles são responsáveis por uma região do corpo. Aqui nós temos o pé direito, aqui nós temos o pé esquerdo. Cada região é localizada, ó. Essa região do pé esquerdo, lembrando que, se é o pé esquerdo, essa região do polegar, do dedão do pé, abaixo, é responsável pelo coração. Então, o coração fica do lado esquerdo. Olha que interessante. Então, essa região do pé, abaixo do polegar, massageando, fazendo as manobras corretas de massagem, essa massagem vai toda para a região do coração. Então, sempre conciliar com uma massagem nos pés inicial e uma parte do corpo. Eu quero fazer uma massagem completa e também quero fazer massagem nos pés, ok? Vamos também aprender futuramente como fazer combos de massagem nos pés, massagem corporal, massagem modeladora. Tudo isso vocês vão aprender, mas sempre oferece. Porque sempre, ó, aqui, a parte. Olha o pé direito. Olha quais são os pontos. Também lembrando que o pé direito, nessa região do dedão do pé, está relacionada ao coração. Então, a gente sempre vai aprender
Olha em relação à vértebra. E quantos formatos tem no pé mesmo? Entende? Toda a voltinha do pé. Toda a voltinha do pé. É muito interessante. Eu fiz uma dinâmica com vocês na aula anterior, sobre as perguntas que eu fiz em sala de aula. Teve uma pergunta, que se eu não me engano, acho que a Jussara estava com a Silvana e a Mariane. A Mariane e eu com a Você com a Duliene Juliene e a Denise. isso. O que acontece? Na parte de vocês três, quando eu perguntei em relação às 3 partes da coluna vertebral, faltou 2 nessa região da cervical. A cervical, nós não temos até a C5, nós temos a região até C7. Então, sempre lembrar. Região, coluna vertebral. Essa região toda aqui do meio das costas. Inicia-se aqui e vai até baixo, como a gente pode ver aqui no desenho. Parte cervical, ela inicia de C1, que são esses espaçozinhos aqui, tá? Das vértebras, a C7. Cervical, nós temos 7 compartimentos, de C1 a C7. A torácica, que é a parte, ou dorsal, que é a região do meio das costas, fica localizado as escápulas, a caixa torácica, essa região toda, ela se inicia de T1 a T12. Lembra que eu falei agora? É a região torácica ou dorsal. Quando vocês verem algum exame de ressonância, principalmente os médicos, quando vão laudar um exame, vocês vão ver sempre no final da impressão de um resultado de exame de ressonância, vocês vão ver escrito lá assim, impressão. Eu sei que eu já fui recepcionista digitadora, então sempre vocês vão ver lá assim, um desvio, alguma coisa entre L1 a T12, sempre vocês vão ter, porque o médico está querendo dizer que tem alguma coisa errada nessa região da coluna vertebral, especificamente naquela área. Então, na massagem também a gente tem que saber entender quais são essas partes. Aqui, estou sentindo uma dor terrível, virei o pescoço à noite, dormi sem travesseiro, ou então meu pescoço ele está travado, não sei o que fazer. Você precisa saber que essa região bucal é a região da coluna vertebral e a região da coluna cervical. Então, ela se inicia de C1 a C7. A torácica ou dorsal, de T1 a T12. E a lombar, normalmente as gestantes ou quando as mulheres estão no período menstrual, sentem muita dor nessa região lombar. Ela se inicia aqui, nessa região abaixo, de L1, e ela vai até L5. É a região da coluna lombar. Já a parte do sacro, que é a sacrococcígea, é essa região que inicia, né, a parte como diz o professor, né, a parte do rabinho aqui, ó. Abaixo da lombar nós temos S1, S2, deixa eu mudar aqui de novo, porque tem um desenho melhor. Para a gente recapitular. A gente não ter dúvidas quando nós formos fazer os nossos atendimentos. Aqui, ó. Que também é localizada na região da pelve. Deixa eu tirar aqui. Vou passar para vocês. Região da pelve. Então, nós temos S1, S2, S3, S4, que é a parte da sacrococcígea. E logo abaixo, nós temos a parte do cóccix, que a Simone explicou muito bem explicado. Pode repetir para nós? Das 4 linhas que existem, né? Isso. Eles são imaginárias, ela está ali, mas não se divide. Ela não se divide, Nem o cóccix e nem o sacro. E nem o sacro. Não se divide. Que é essa região pequenininha que nós temos aqui. Tá? Então, essa aí é a nossa aula hoje sobre
coxa, parte posterior e coxa. Precisou fazer ali um atendimento, chegou ali, deu uma distorção, deu uma dor, está sentindo muita dor o cliente, não pega no cliente, encaminha para o médico. Não tente resolver o problema dele se ele estiver com uma dor muito terrível. É problema para você. Sempre encaminha. Por quê? Respaldo. Nós temos que ter respaldo. Uma vez que nós estamos no nosso atendimento, se nós atendermos, vamos dizer, no escuro, não temos uma ficha de anamnese, não temos um respaldo ali, e nós estamos atendendo o cliente. Talvez aquele cliente tenha um problema de saúde que nós não sabemos. Pode acontecer dele omitir na ficha de anamnese, como eu havia falado anteriormente? Pode. Mas se isso acontecer, o respaldo que vocês vão ter daquele cliente vai estar assinado. Se ele mentiu ou omitiu e teve algum problema, ou às vezes nem sabe que tem, queira a Deus que não tenha problemas. Vamos acreditar e focar nessa parte aí, vamos pensar positivo. Mas, se tiver algum tipo de problema, vocês têm um respaldo de vocês. Vou voltar a falar aqui 2 exemplos importantes, está dentro do assunto aqui. Nunca atende clientes que estejam naquela parte das contraindicações. Nunca atende. Posso atender gestante? Pode. Após o 3º mês de gravidez. Eu prefiro após o 4º em diante. Eu nunca peguei gestante 3 meses certinho, vou fazer massagem. Eu espero mais. E só pego nessa paciente, nessa cliente, eu só começo a atendê-la depois que ela tiver um respaldo do médico. Se o médico dela liberar, autorizar, nós vamos iniciar a nossa massagem. Lembrando que massagem nas gestantes não é em decúbito dorsal e nem tanto ventral. Nós podemos pegar a maca, deixar a cliente gestante na região sentada, mas não totalmente reta, porque ela pode sentir dores, ela pode sentir falta de ar, ela pode ficar desconfortável. E nunca em decúbito dorsal. Sempre do lado e do outro. Como que você faz uma massagem de lado no cliente, na gestante? É simples. Você vai deitar ela, a parte que ela está entre os ombros, você vai tentar acomodar ela de uma forma que não fique toda reta, que fique um pouquinho mais inclinada, e você vai iniciar a massagem pelos pés dessa cliente. Iniciou nos pés, vai liberando. Se vocês verem que a parte da panturrilha tem os pontos gatilhos, né, que são os nozinhos que causam dores, inchaço, vai fazendo a liberação. Passa a parte da coxa, a parte anterior, posterior e medial, vai liberando, liberando. A região da barriga, a parte onde está localizado o bebê, a parte da pelve, nunca mexa na parte do bebê. Jamais. Não mexa. Sempre mexa na parte da coluna. A coluna vertebral, os espaçozinhos. Lembrando, esse osso aqui, que é chamado de coluna vertebral, nós nunca forçamos, nós nunca fazemos uma massagem em cima dele, e sempre nas laterais ao lado, sempre ao lado, nunca em cima. Na aula anterior, eu peguei a Silvana, né, para fazer a demonstração que quando eu faço os meus atendimentos, eu uso o cotovelo, que eu utilizo na região, nas laterais da coluna vertebral, aqui nesses espaços aqui, que dá uma sensação de relaxamento, né? Então, assim, nunca fazer dessa forma, sempre ter o cuidado para não machucar. Aonde tem osso, localiza esse osso, nós não podemos apertar, nós não podemos friccionar, por quê? Você vai fazer uma massagem, você vai acabar machucando o seu cliente. Sempre ter esse cuidado. Panturrilha, parte da frente, vamos chegar na parte da panturrilha dos pés ainda. Iniciou a massagem, tenha cuidado. Nós temos aqui, bem na frente, a parte
do osso que nós temos. Então, nós nunca podemos iniciar a parte desse osso. Nós temos dois. A tíbia, que é esse osso mais grosso, e a fíbula, que é o osso mais fininho. Então, nunca podemos machucar esses ossos. Nós temos que ter a manobra correta e a forma correta de nós iniciarmos a massagem para esse cliente não chegar e sair da sessão dolorida. Por quê? Você apertou a região que tem o osso. Não podemos. Tem uma técnica de massagem que é a ventosa terapia. São os cubinhos que são feitos para tirar dores crônicas mais à frente. Vocês vão ter um pouco da noção do que é. E a ventosa, geralmente, eles conciliam muito com, fazem a ventosa na região que é localizada a coluna, exemplo, coluna, parte posterior da coxa, enfim. E vem com a massagem relaxante ou terapêutica junto. Esse método, que é esses cubinhos que é para fazer ventosa terapia, eles sugam a região. E a professora, quando eu fiz o curso, ela sempre frisava, na região onde o cliente tem o osso, nós nunca podemos colocar a parte dos cubinhos. Por quê? Ao invés de você tirar a dor do cliente, você vai causar um edema ali, uma dor. Ou pode estar causando um edema. Então, tenha um cuidado. Por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Na massagem é da mesma forma. Nunca nós temos que machucar o cliente. Nós temos que trabalhar com os músculos, liberação das dores musculares. Nós temos que tirar as dores do cliente, resolver o problema dele, não permitir que ele saia de lá com mais dores ainda. Pode falar. Na hora da massagem materna, né? Uhum. Se não pode fazer aqui na frente porque tem um ossinho, como que faz? Você pode pegar a parte das laterais. Isso. Na verdade, eu queria fazer aula prática hoje, mas estamos em poucos alunos hoje. Na próxima aula, a gente vai estar fazendo essa prática na máquina. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a parte decúbito dorsal, decúbito ventral. Ventral e dorsal. A ventral, que é de frente, nessa região, nós temos a parte que nós vamos fazer. Tem toda a técnica que a gente faz para não machucar e para não apertar justamente em cima do osso. Porque essa parte da frente aqui, nós temos esse osso, nós não podemos apertar em cima do osso. Nós temos que trabalhar a musculatura para tirar a dor lateral. E a parte decúbito dorsal, quando nós iniciarmos a massagem, nós também temos um método que a gente faz, na massagem mesmo, que a gente faz essa liberação. Nós fazemos essa liberação da panturrilha até a parte posterior, sem chegar na coxa. Iniciamos o pé, nós iniciamos inicialmente no decúbito ventral. Iniciou a massagem relaxante ou terapêutica, a estética não. A estética você vai perder medida, é um outro método. Tá? Mas relaxante terapêutica, inicia-se nos pés. Porque além de ser a sustentação do nosso corpo, vai trabalhar, como eu mostrei para vocês no mapa, cada parte do nosso pé é responsável por um órgão do nosso corpo, no geral. Fez os pés, iniciou, panturrilha, coxas, abdômen, pescoço, e aí já vira para finalizar a massagem. Então, sempre que houver massagem, começa pelos pés. Começar sempre pelos pés. Ah, professora, eu posso começar pela coluna? Posso começar pela cabeça, pela parte da cervical? Pode, não é? Não quer dizer que não pode. Porém, eu entendo que se é a sustentação dos pés, mas o cliente está sentindo uma dor na coluna e a primeira sessão dele de massagem,
Você tem que iniciar pelos pés. Eu estou com um cliente que a gente foi para a 5ª sessão de massagem terapêutica. Nós iniciamos e ele sempre reclamando que sente uma dor na lombar. Ele caiu, machucou e sempre, toda vez que ele pega peso, ele sente dor nessa região. E eu fui conversando com ele e expliquei para ele que, nesses casos, é importante nós pegarmos e iniciarmos a massagem em todo o corpo, para logo mais à frente, a partir da 4ª ou 5ª sessão, a gente já começar a tratar uma parte específica onde ele está sentindo dor. Ele esteve semana passada comigo, eu fiz o atendimento dele, após 4 sessões que nós fizemos, após um mês, eu faço uma por semana nele, depende da necessidade de cada cliente. Eu iniciei com uma foot massagem, que é a massagem dos pés, e em seguida virei ele em decúbito dorsal e já peguei a região da coluna vertebral todinha, aonde ele tem um problema aqui. Mas eu sempre ofereci, não, vamos fazer primeiro uma ativação nos pés, porque a sua sustentação, e aí quando eu virei, eu iniciei a parte da massagem da coluna toda vertebral, incluindo cervical, torácica ou dorsal e a lombar, sacrococcígeo e cóccix. Mas iniciei nos pés. Quando ele levantou, eu falei, como que tá? Tá tranquilo? Ele percebeu que realmente o corpo estava leve, aquela dor terrível, insuportável que ele estava sentindo, não estava sentindo mais. Então, tem gente que põe na cabeça que é obrigatório usar um creme tipo menta, cânfora, aquele tem tudo. Eu ia falar isso agora. Vamos usar aquele monte de negócio. O que acontece? Nos meus atendimentos, uma dica também. Nos meus atendimentos, para quem está em casa também acompanhando, podemos utilizar creme, gel para dor, que tenha cânfora, que tenha arnica? Podemos. Porém, se nós estamos trabalhando com as mãos, até mesmo se você oferecer ao seu cliente uma massagem que você utiliza um aparelho para tirar dor muscular, o que você tem que fazer para você descobrir aonde é a dor e resolver o problema daquele cliente? Você precisa iniciar a sua massagem manual, mesmo que, se são 60 minutos de massagem relaxante ou terapêutica, você inicia com a massagem, as manobras manuais. Você pode tirar 10 minutos para finalizar com um aparelho de massagem para dar uma relaxada final, um toque diferente. Vai outra dica também, para conquistar aquele cliente, para ser um diferencial. E, no final de tudo, você pode passar, sempre falar com o cliente, nós estamos finalizando, se o cliente estiver dormindo, você fica em silêncio, mas no início você sempre fala, massagem relaxante é assim, 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 esse procedimento. Se ele estiver dormindo, você não vai acordar ele, ô fulano, aqui nós vamos passar agora uma cânfora aqui, não, deixa ele relaxado. Mas sempre no início, mostre e fale com ele qual é o procedimento do início ao final. Sempre deixe claro para ele. Finaliza com arnica. Eu sempre gosto. Eu sempre tenho ou uma loção de arnica ou um gel de arnica. Mas eu não inicio massagem com aparelho de massagem para relaxar e não inicio com gel ou loção de arnica. Por quê? Se você iniciar, você não vai saber se é a sua massagem ou se é o gel que tirou a dor. Porque geralmente esses remédios, esse gel que tem cânfora, arnica, eles puxam a dor. Com aquela pomadinha gelol, eles puxam a dor de imediato. Antigamente ainda existe, mas é pouco falado, Bengue. Bengue. Gente, aquele. Já ouvi falar muito. Se você passar aquele dente e somar tanto na pele, você sente queima. Que queima. Igual pimenta. Isso. Uma ferida aberta. Isso. Mas o dia parou de queimar, suga toda a dor. Então, minha mãe usava demais. Bálsamo de Bengue. Eu lembro. Hoje eu tenho uma laranja de verde. Aí, tem tudo. Então, veja bem, se você quer conquistar o seu cliente, você é um profissional massoterapeuta recém-formado,
se você vai utilizar suas manobras, por que você vai iniciar com um aparelho ou com um gel? Para tirar dor? Não. Você deixa para oferecer, é um diferencial. Ó, eu costumo dizer, o sol brilha para todos. Quando vocês estiverem no atendimento de vocês, sempre vocês vão ter que trabalhar, utilizar um método, uma forma diferente do outro, para vocês fazerem a cartela de cliente. Feito isso, você sempre tem que mostrar um diferencial. Cada um trabalha de uma forma diferente. Eu não trabalho da forma igual da Jussara e nem da Simone. A Simone pode fazer um diferencial na sessão dela, que pode ser que ela não faça, mas não quer dizer que eu sou menos profissional do que ela, e não quer dizer que ela é menos profissional do que eu. E pode ser que você dentro do mesmo meio, você vem ser meu cliente, eu viro sua, porque senão você vai ali massagem de você mesmo. Você está entendendo? É a mesma coisa. E podemos ter, exato, e podemos compartilhar ali manobras novas, uma com a outra, experiências de profissional para profissional, ou de cliente para profissional. Então, sempre ter esse cuidado, é um diferencial que vocês vão ter. Entendeu? Então, ter esse cuidado, são dicas. E quando vocês estiverem próximo de atender, de fazer os atendimentos, vocês vão aprender. Né? Então, voltando ao nosso tema de hoje, nós temos aí a região da coxa, tá? Estudamos sobre a parte posterior. Lembramos que nunca devemos, tá, gente, pegar ali, sempre iniciou, faz uma massagem aqui na minha parte posterior. Não é que você não pode fazer. Primeiro você vai sentar com o cliente e saber o que está acontecendo. Mas nunca se inicia na parte posterior. A não ser que seja uma massagem de drenagem linfática, que eu disse anteriormente, que as manobras são diferentes, certo? Então, o nosso tema é a nossa aula de hoje. Vamos estar passando o resumo dessa aula. O que eu vou pedir a vocês? A gente vai estar lendo aí em conjunto o nosso resumo e logo após, nós vamos estar encerrando a nossa aula, a gente vai fazer uma dinâmica para o pessoal que está em casa, né? A gente vai entrar nesse resumão aqui e logo após a gente vai finalizar a aula online. Oi? É isso que você deu? Que eu dei para vocês. Braço, antebraço e não. Braço não. Músculo, região posterior da Músculo. Isso. Aí que eu confundi. Eu juntei um com o outro aqui. Eu dei para vocês, né? Dois. Eu juntei tudo aqui e acabou que misturou tudo. Eu vou pedir a Simone para dar início. A gente vai ler, a Simone vai ler um pouquinho. E logo após, eu vou estar lendo também. Em seguida, a Jussara vai estar lendo também. Que é hoje o nosso tema. Músculos da região posterior, perna. Pode iniciar aí a leitura para a gente. O compartimento posterior é composto por 4 músculos em 2 camadas. Na camada superficial estão os músculos gastronômicos, sóleo e plantar. Já na camada mais profunda encontra-se os músculos poplíteo, flexor longo do lábis, flexor longo dos dedos e tibial posterior. Os músculos da parte posterior da perna são semitendíneo. São três músculos. Semimembranoso e o bíceps femoral. É formado por esses 3 músculos. Esses músculos juntos também são chamados de isquiotibiais. Nome dado em razão de todos eles se originarem do isquio, como o tendão comum. Passam pela articulação do quadril e joelhos e possuem sua inserção ativa. Músculos posteriores, anteriores e posteriores da perna. Anterior, tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo hálux e fibular terceiro.
lateral, fibular longo e fibular curto. Posterior, que é dividido em compartimentos, são eles superficial, Gastrocnêmio, isso. sólido e plantar. Isso. Esses dois septos e o osso do fêmur delimitam a divisão da coxa em compartimentos musculares: anterior, medial adutor, posterior extensor. Então, dá uma paradinha aí. É o que nós estudamos hoje, né? Nós temos esse compartimento posterior composto por 4 músculos, né? Sendo eles, esses músculos, oblíquo, flexolongo do hálux, flexolongo dos dedos e tibial posterior, né? Nós entendemos também que nos músculos anteriores e posteriores da perna, nós temos o anterior, lateral e posterior. E essa divisão aí, na parte do anterior, nós temos aí o músculo tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro. Esses são nomes de músculos, tá? Que são localizados nessa região da parte da coxa, né? Como nós temos aqui no desenho. Então, no lateral, nós temos o fibular longo e curto. Já no posterior, que é dividido em compartimentos, que é o que nós estudamos hoje, a região posterior da coxa. Então, nós temos aí, ó, esses compartimentos são em 3 partes, são divididos: superficial, gastrocnêmio, sólido e plantar. 4, quer dizer. Temos também 2 septos e o osso do fêmur. Eles delimitam a divisão, como a Simone leu, né, da coxa em compartimentos musculares. Tem o anterior, lembrando que a região anterior, essa parte da frente da perna, da coxa, certo? E a parte posterior, a anterior, que é o medial adutor, e posterior, que é a região atrás dos músculos, que é extensor. Agora eu vou pedir a Jussara para ler para a gente. Dar início aí, você vai ler essa parte do meio e no final eu vou lendo a parte aí, a última. Pode ler para a gente. Alguns músculos dos membros da perna. Músculo da coxa, sartório, pectíneo e bíceps femoral. Músculo da perna, tibial anterior, extensor longo dos dedos e flexor longo dos dedos. Músculos do pé, extensor curto dos dedos, abdutor do hálux e interósseos plantares. O que é posterior da coxa e onde se localiza? É a região que fica na parte de trás da coxa, composta pelos músculos bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. A coxa é também conhecida como região femoral e seus músculos têm como principal função a movimentação da perna. Além disso, devido à origem de alguns músculos, podem movimentar a própria coxa. Na coxa, há um experimento da fáscia muscular, chamado de fáscia lata, que mantém a musculatura aplicada ao osso. Pode dar uma paradinha aí? Então, assim, eu citei aqui para vocês alguns músculos da parte dos membros, aqui, ó, músculos dos membros da perna, que é essa região aqui, tá, gente? Como a Jussara leu para nós. Nos músculos da coxa, nós temos o sartório, pectíneo e bíceps femoral. Podemos ver aqui no nosso mapa. Sartório, ele é esse músculo aqui próximo à virilha, certo? O sartório. Ele fica localizado nessa região, próximo à virilha, certo? Que está dentro dos músculos da coxa. Pectíneo e bíceps femoral também localizados aqui nessa região. Os músculos do pé, não vou enfatizar tanto agora, porque é a próxima aula, né? Coloquei como exemplo, né? E o que é importante a gente saber? O músculo posterior da coxa,
Onde que é localizado? Como eu disse anteriormente, é na região posterior da coxa, tá? E composto pelos músculos, são 3, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Eles são compostos por esses 3 músculos. Como aqui, ó, semimembranoso, aqui no nosso mapa nós temos semimembranáceo. Eu até coloquei aqui a mesma coisa. Semitendinoso tem outro nome que se dá também, semitendíneo. Né? E o bíceps femoral está entre os dois, na parte do músculo posterior. Essa parte aqui do bíceps femoral, nós temos aqui, ó, a cabeça curta e a cabeça longa do bíceps, certo? Então, aqui, ó, desses 3, bíceps femoral está no meio entre o semitendinoso e o semimembranoso. Semitendinoso está acima do bíceps femoral e o semimembranoso abaixo do bíceps femoral, certo? A coxa é reconhecida como a região femoral, né? Seus músculos têm como principal função movimentação da perna e também a sustentação, tá? Movimentação e sustentação. Além disso, devido à origem de alguns músculos, podem movimentar a própria coxa, tá? Na academia mesmo nós trabalhamos muito essa região das mulheres que querem muito fazer a região como é que é o nome daquele exercício que fala? Agachamento, para melhorar essa parte da posterior, a parte anterior e a parte do glúteo, que é o bumbum, para ficar firme, né? E tudo. Então, assim, geralmente a gente trabalha bastante, mas lembrando que para entrar na academia, trabalhar os músculos, aí já é outra questão, não entra na parte de massoterapia. Querem entrar na academia, querem fazer musculação, procure um profissional primeiro, tá? Aí é só mesmo um detalhezinho que eu estou passando para vocês. Coloquei como exemplo porque é trabalhado bastante essa região do músculo. Na massoterapia, o que a gente pode aprender? Sempre que tiver um cliente que está reclamando com dores fortes na parte posterior da perna, coxa, sempre nós temos que fazer nossa ficha de anamnese, investigar, saber de onde que está essa dor, por que está acontecendo isso, está sentindo essa dor, se ele fez alongamento ou não, tudo isso descobrir-se antes de iniciar a massagem ali com ele. É conhecida como região femoral, seus músculos têm como principal função a movimentação da perna. Além disso, devido à origem de alguns músculos, podem movimentar a própria coxa. Na coxa, há um espessamento da fáscia muscular chamado fáscia lata. Né? Nós temos esse nome aí diferente, né? Fáscia lata, que fica também nessa região da coxa, tá? É chamado de fáscia lata, é um nome diferentezinho que dá. Que também é responsável para manter a musculatura aplicada no corpo, aplicada ao osso, tá? Ela é responsável para manter aí essa musculatura. Músculos anteriores e posteriores da coxa. Então, nós temos aí alguns. Psoas, ilíaco, psoas maior, psoas menor, sartório, como eu disse anteriormente, né? Quadríceps femoral. Músculos mediais da coxa. Grácil, pectíneo, adutor longo e curto, o adutor magno mínimo e o obturador externo. Já os músculos posteriores da coxa, quando eu falo músculo posterior, é a região de trás da coxa. Nós temos bíceps femoral, semimembranáceo e semitendíneo, ou bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Tá? O nome que se dá semimembranáceo, tá? Como eu coloquei aí, é o mesmo que semimembranoso.